certeza nós vamos para cá que nós vamos orar pelo servo de Deus. Senhor nosso Deus, ó Pai, estamos aqui na tua presença mais uma vez, Senhor. Ó Pai, eu venho pedir nessa hora, ó Pai, que o Senhor venha estar abençoando o teu servo, ó Pai, seu servo Marquinhos, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor venha estar cheio da tua unção, ó Pai, venha estar usando ele como canal de bênção nessa noite, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor venha usar ele para nos trazer a palavra do céu, ó Pai. Aquilo que o Senhor quiser ser para a nossa vida, ó Pai. Venha estar o abençoando, ó Pai, venha estar dando sabedoria para estar em contato com a nossa igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dele, ó Pai, e continua abençoando cada um de nós. Amém. Aleluia! Cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Motivo de muita felicidade estar aqui com vocês. Aleluia! Quando recebi o convite, aceitei de imediato, porque eu amo fazer a vontade do Senhor. Amém. Quero agradecer também ao Ministério de Louvor que fez a gente esquentar aí. Eu coloquei uma camisa nova para mostrar para vocês. Estava preocupado ali atrás, falei, nossa, com esse frio eu vou ter que pregar de blusa, não. Mas eles aqueceram vocês, eu vou te tirar e te mostrar meu casaco com minha camisa nova, tá bem? Para uma descontração nossa, amém? Quero convidar você então, já que você está de pé, ligado aí, abrir sua Bíblia então. Eu gosto de igreja assim, pastor. Igreja que antes do pregador já pega o microfone, já está esperto. Primeiro é Bíblia. Primeiro você lê essa Bíblia aí. Depois você vem falar conosco, mas primeiro lê Bíblia. Porque esse é o que você passa, essa é a mensagem que você passa. Quando o pregador pega aqui o microfone, você já fica de pé assim. Você está dizendo para ele, ó, você dá um jeito de pegar essa Bíblia, abrir essa Bíblia logo e falar aí a palavra de Deus, e depois você passa aquilo que o Espírito Santo falou. Amém? Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios. A carta aos 1 Coríntios. Capítulo 9. Quantos estão felizes? Por estar aqui? Estar na casa do Senhor é motivo de muita alegria. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 24 e o versículo 25. E até o 26. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, 25 e 26. Você que encontrou diz amém. Amém! Você que encontrou diz eu encontrei. Eu encontrei! Se a autoria do presbítero Anderson está aqui, em nome de Deus também. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, 25 e 26. De repente essa leitura, quando nós acabarmos de ler, você vai se identificar com alguma coisa aqui. E vai ser em cima disso que o Espírito Santo vai ministrar no meio do seu coração. Versículo 24 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Ele os faz para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Versículo 26 novamente. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Depois de um jogo tão dramático hoje da seleção brasileira, apertado, nós viemos para aqui adorar o Senhor, não para comemorar a vitória do Brasil, mas para comemorar a nossa vitória em Jesus, que é todos os dias. Eu queria fazer uma pergunta para vocês: quem conseguiu até agora se desligar totalmente do jogo do Brasil? Você que adorou agora, cantou, pulou, sem sequer pensar no que aconteceu. Agora sim. Aleluia. Também. Glória a Deus.
Amém. Você ultrapassou uma barreira muito grande. Porque não é fácil, depois de uma adrenalina daquela, você esquecer tão facilmente. E de repente, pensando nisso, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, pensando nesse culto de hoje, quando eu recebi a oportunidade. O Espírito Santo ministrou algo no meu coração e nós vamos falar um pouquinho a respeito de nossa vida, a respeito de nossa vida particular, nossa vida cotidiana e a nossa vida espiritual. E uma mensagem totalmente dedicada para jovens, que o Espírito Santo ministrou no meu coração para jovens. E hoje me surpreende ver isso aqui, todo mundo jovem aqui hoje. Amém. Todo mundo aqui jovem para ouvir essa palavra do Senhor. Então eu espero que você aplique bem essa palavra no seu coração. Amém? Nós vamos então à introdução. A Copa do Mundo. Para nós entendermos, eu sei que tem alguns aqui especialistas de futebol que entendem perfeitamente o que acontece, mas tem algumas pessoas que passam um pouquinho meio por fora, que não percebem totalmente o que acontece ali. Só sabe quando ganha ou quando perde, mas não sabe como é que funciona. Então rapidinho nós vamos fazer uma introdução sobre a Copa do Mundo, uma explicação sobre isso. São 32 seleções que classificam para o Mundial, que é disputado em apenas aproximadamente um mês, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas na verdade um pouquinho mais. Começou, se eu não me engano, dia 12 e vai terminar dia 13. É sempre uma programação parecida. São 32 seleções que competem, depois elas são divididas em 8 grupos, de 4 seleções cada um. E elas fazem uma competição. Depois, resumindo-se, apuram-se as duas melhores qualificadas. As que venceram ou empataram, uma combinação de resultados, as que classificam em primeiro e em segundo lugar de cada grupo. Depois fecham-se então uma fase mata-mata. Nesse primeiro sistema são eliminados 50% das seleções que chegam lá. Das 32 seleções, 16 agora passam para uma próxima fase depois de 3 jogos. Todas com chances iguais, apenas 16 seleções se classificam para uma fase seguinte. Que entra-se então as oitavas de finais que nós conhecemos, que começou a ser disputada hoje. Com o Brasil, graças a Deus, sendo classificado. Então agora inicia-se uma nova fase dessa competição. São 16 seleções que disputam entre elas agora um jogo somente mata-mata. Quem perder volta para casa. O Brasil já está em vantagem porque não vai voltar para casa, porque ele já está em casa. Então, mas eu creio que ele não vai voltar para casa também. E nem vai continuar lá em casa somente, ele vai ganhar essa Copa do Mundo. Eu espero para o bem de todos os brasileiros, inclusive uma senhora que eu vi torcendo hoje, na hora dos pênaltis, ela enjoelhou, virou as costas pro telão e começou: Senhor, abençoe. Às vezes é uma coisa tão incrível. Aí eu fiquei imaginando, eu falei assim, eu quero ver depois que o Brasil ganhar, como que vai ser a reação dela. Se ela vai começar a xingar e gritar aí que nós passamos e que não sei o que, eu quero ver. Mas por acaso não, ela até se comportou direitinho, depois comemorou, mas não extravasou. Porque tem umas pessoas que extravasam, né? Depois xinga, grita, fala palavrões, que nós passamos e que não sei o que. Na hora do aperto, aperta ali, Deus nos ajuda, mas depois extravasa. Mas pronto, são casos de alguns, né? E ela não agiu assim. Mas pronto. Depois dessa fase então que o Brasil passou hoje, as outras seleções vão disputar e apuram-se então apenas 8 seleções. Mas 50% dessas seleções, preste bem atenção no que acontece, mas 50% dessas seleções ficam nas oitavas de finais. Depois mais um outro confronto, chamado-se quartas de finais, faz um pouco de confusão o nome, né? Mas pronto. Entende isso aí, você não precisa perceber, só percebe que dessas 8 seleções, mais 4 são eliminadas, só restam então 4 seleções que vão fazer chamadas semifinais. Depois das chamadas semifinais, ou meias de finais, são eliminadas 2 seleções e 2 vão partir para competir o prêmio principal, que é a Taça da Copa do Mundo. Aí nesse dia 13 de julho, vamos ter uma guerra que é às 8 horas do jogo. No pleno domingo, às 8 horas da noite é o jogo. Amém? Mas deixa essa parte para nós pensarmos depois. Amém? Então é o seguinte. Das 32 seleções que começaram o campeonato dia 12, se eu não me engano, do mês de junho, chegado o dia 13, apenas 2 estarão lutando frente a frente para ver quem leva a tal taça da Copa do Mundo.
E chegando no final do jogo, aproximadamente às 10 horas, eu espero que não tenha prorrogação e nem pênalti de novo. É conhecido-se uma campeã. E uma só vai levantar a taça, a tão disputada taça da Copa do Mundo. E assim funciona o torneio, é assim que funciona. Para algumas mulheres pareciam bem mais simples, né? Principalmente algumas mulheres, né? Desculpem. Mas para algumas mulheres pareciam bem mais simples, não, mas tem esse processo todo para se chegar. E aqui é que entra a situação. E a partir daqui agora que nós vamos falar. O apóstolo Paulo, quando ele disse aqui de um atleta, parece que ele estava, se fosse no tempo de Copa do Mundo que ele tivesse escrevido, ele tinha certeza que ele tinha colocado, ou praticamente quase certeza que ele tinha colocado Copa do Mundo. Mas ele não, ele colocou sobre os atletas que corriam, acho que era o esporte mais comum naquela época. Se fosse nessa época, ele teria colocado: as seleções vão disputar, mas somente uma vão levar o tão sonhado título desse versículo, desse texto que nós temos. Então, chegando esse dia, apenas uma vai ser campeã. E o que me chama a atenção agora, e o que eu quero ver com você, que nós vamos parar para analisar agora, é o que faz a diferença dessa seleção que vai ser campeã, dessa seleção que vai ser campeã. O que essa seleção tem que ter para ser campeã? É aí que está a questão. Se tratando de um torneio organizado, preste bem atenção nisso. Se tratando de um torneio organizado por mãos, por mentes humanas, tudo é feito por mãos humanas. Pode acontecer alguma falha, algum erro, alguma má intenção. A gente sabe que não vamos generalizar, mas pode acontecer. Então, assim, não dá para chegar a alguns pontos bem claros quanto qual seleção que vai ser campeã por causa disso. Mas uma coisa é bem certa: a seleção que é campeã, ela tem que estar muito bem preparada para ser campeã. A seleção que vai ser campeã, ela tem que estar muito bem preparada para ser campeã. Logo de cara entendemos então que para ser campeão tem que estar muito bem preparado. E é aqui que nós temos que entrar. É aqui que nós vamos. A seleção tem que estar preparada como? Tanto psicologicamente, como fisicamente, quanto taticamente. Hoje o Brasil levou um show de tática daquele tipo no segundo tempo. Mas vamos pular o assunto do jogo de hoje, né? Vamos falar do texto que nós queremos falar, do conteúdo que nós queremos falar. Então a seleção, para ser campeã, ela tem que estar muito bem preparada. Então nós entendemos que para ser campeão, temos que estar preparados para ser campeão. Para ser campeão de uma Copa do Mundo, nós temos que estar preparados para vencer uma Copa do Mundo. Para ser campeão de uma Liga Nacional, nós temos que estar preparados para ser campeão de uma Liga Nacional. Para ser campeão de um torneio de futsal, nós temos que estar preparados para ser campeão de um torneio de futsal. Para ser campeão de um concurso de gastronomia, eu tenho que estar preparado para vencer um curso de gastronomia. Para ser preparado para eu vencer um curso de beleza, eu tenho que nascer de novo. Eu já sou nova criatura. Mas você entendeu? Para você conquistar algo, você tem que estar preparado para conquistar. Para você ser campeão de algo, você tem que estar preparado para ser campeão de algo. Você está entendendo isso? Amém. Para nós sermos campeão, então nós temos que estar preparados para nós sermos campeão. Às vezes, você está preparado para ganhar uma Copa do Mundo, não quer dizer que você consiga ganhar uma liga. Apesar de ser uma escala menor, é uma preparação diferente. Às vezes você é preparado para ganhar uma liga, você não consegue ganhar um torneio de futsal, porque são preparações diferentes. Às vezes você não está entendendo futsal e você não tem muita intimidade. Futsal é um futebol jogado em salão, ou seja, acimentado, bem mais pequeno, com cinco jogadores em cada equipe, um goleiro e 4 na linha. Tá bem? Está entendido, né? Futebol de salão é mais fácil, eu acho. Então, para você vencer, uma coisa você tem que estar determinado para vencer, aquela coisa você tem que estar preparado, melhor dizendo, não determinado, preparado. E determinação faz parte de uma preparação. Então, para você vencer, você tem que estar preparado.
Então logo nós chegamos à conclusão de que não tem como você vencer sem estar preparado. Quando você se prepara para fazer algo, não quer dizer que você vai conseguir fazer, você vai conseguir ser campeão. Todas as seleções se preparam para jogar o Mundial, mas só uma vai conseguir. E elas vão perder por um outro que de repente não está até tão bem mais preparado do que ela. Na nossa vida é desse jeito. Nós temos que estar preparados na nossa vida para nós vencermos. Qualquer área que você for entrar na sua vida, você tem que estar preparado para vencer essa área da sua vida, essa situação. Mas preste atenção que a preparação não é sinônimo de vitória, mas a falta de preparação é sinônimo de derrota. Você pode até não vencer estando preparado, mas despreparado você nunca vai vencer. Se nós prepararmos, nós temos chance de lutar de igual para igual e de repente até ganhar. Mas se nós não prepararmos, nós só vamos ter certeza de uma coisa: nós vamos chegar e lutar para vencer. Nós vamos chegar e lutar para não vencer. Então a diferença está em quê? Está preparado. A diferença, aquilo que vai fazer a diferença na competição é você estar preparado. Então tudo chega a essa conotação: se você não está preparado, você não tem chance de ser campeão. Então você tem que entender que para você ser campeão, para você vencer, existe um preço a ser pago. E qual é esse preço? O preço da preparação. O texto que nós lemos nos diz o quê? O texto que nós lemos ele nos diz que os competidores eles se abstêm de tudo. Eles se abstêm de muitas coisas. Eles se sujeitam a treinos rigorosos para poder ganhar. Eles se sujeitam a situações às vezes que não é tão fácil, tão simples. Nós pensamos que é só facilidade, mas às vezes não é. Por quê? Porque existe um preço a ser pago. Não é só chegar e disputar e competir e ganhar. Tem um caminho a ser passado, e o caminho se chama-se preparação, para você ter a chance de chegar e lutar de igual para igual. Quem entendeu diz amém. Amém. Para você vencer, você tem que estar Preparado. Na nossa vida é diferente? Não, não pode ser diferente. Às vezes nós pensamos em ser um homem bem-sucedido, as mulheres pensam em ser uma mulher bem-sucedida. Às vezes nós pensamos em ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida, mas nós não queremos nos preparar para isso. E a diferença das pessoas bem-sucedidas para as não bem-sucedidas está no tempo de preparação. Às vezes você pode pensar: mas é porque eu não tive a oportunidade. É porque se você tiver a oportunidade e não estiver preparado para o momento, quando o momento chegar, não vai acontecer nada. É apenas mais um momento que vai chegar e vai passar. Se nós não estivermos preparados para quando o momento chegar, vai ser apenas mais um momento que vai passar. E depois você vai olhar para trás e vai se arrepender de ter perdido uma oportunidade. Então, para as coisas acontecerem, você tem que estar preparado para quando o seu momento chegar. Na nossa vida funciona assim. Mas às vezes, os nossos jovens hoje acho que pensam diferente. Eu até podia fazer. Eu acho que eu até levo jeito para fazer. Mas não sei, eu acho que de repente você pensa: eu poderia ser um bom professor, eu poderia ser uma professora, eu poderia dar aulas e lá na escola poderia até ensinar alguns alunos sobre Jesus.
psiquiatra, eu até gosto, eu levo jeito. Mas aí outros pensam, eu poderia ser doutor, eu poderia ser advogado. Afinal eu gosto, eu levo jeito, eu sou inteligente. É o meu estilo, mas o quê? Deus. Às vezes, entenda isso que você está ouvindo aqui, de repente você pensa, mas por que eu estou ouvindo isso na igreja? Às vezes você dedicou a sua vida, aceitou Jesus, você dá muito valor às coisas que você ouve aqui na igreja, mas às vezes esquece de coisas que é dito para a sua vida lá fora. Conselho dos professores, conselho dos pais, conselho de amigos mais velhos, conselho de tios, avós. Você espera a palavra vir aqui na igreja. Muitas vezes nós na igreja ministramos muito sobre a sua vida espiritual, muito, e você acaba deixando de lado uma vida que você tem que levar paralela à sua vida espiritual, que muitas vezes vai interferir positiva ou negativamente na sua vida espiritual. Então você está ouvindo hoje isso ministrado do Espírito Santo, que para você vencer você tem que estar preparado. A vida lá fora também funciona assim. Para você ser um doutor, ser um advogado, ser uma pessoa, um homem bem sucedido que eu falo em questão de trabalho, de emprego, ter uma formação no futuro, até ajudar a igreja, ajudar os cristãos, ajudar os seus irmãos necessitados. Entende? Necessita de uma preparação, estudar, dar valor com o tempo que você está na escola, se dedicar, acreditar. Entende? A vida não pode parar, a vida não para. Mas parece que os nossos jovens estão dormindo. É tempo de acordar, jovem. Você tem uma vida inteira pela frente e você tem a oportunidade agora de se preparar. Você tem a oportunidade agora de batalhar. Às vezes eu fico imaginando algumas jovens que quando vão casar estão totalmente despreparadas. Não sabem cozinhar, não sabem lavar uma louça, não sabem limpar a casa, não sabem... às vezes tem jovens que vão casar e estão nesse estado. E tudo aquilo que a sua mãe mais precisou, naquele momento que ela chegou cansada do trabalho e precisava de uma louça lavada, ou precisava de uma ajuda para fazer a janta, ou precisava de limpar a casa ali, aquela ajuda que a sua mãe estava cansada, ela só precisava de uma ajuda, mas aquela ajuda na verdade significaria a sua preparação para um momento chamado hoje, ou para um momento chegar futuro, para quando o seu momento chegar. Aleluia! E às vezes nós não entendemos isso. As oportunidades vão passando, os momentos de aprender vão passando, e vai chegar o grande momento, o momento ápice da sua vida, e você não vai ter preparação. E o que vai acontecer no momento de preparação? Alguma pessoa mais bem preparada que você vai abraçar a oportunidade que era sua. A vaga que de repente poderia ser minha, poderia ser sua, vai cair nos braços de outra que o que se dedicou, se preparou. Às vezes passa o tempo de escola, nós só pensamos em fazer barulho na escola, só pensamos em conversar. Nós temos que entender que tem algumas coisas que nós temos que abdicar. Nós temos que abrir mão se nós quisermos algo maior. Nós temos que entender que há um tempo de preparação. E se nós não estivermos preparados, nós não vamos vencer. Preparado você pode até não vencer, mas despreparado você nunca irá vencer. Despreparado você nunca irá conquistar. Eu vou falar isso várias vezes, que você precisa sair daqui com isso frisado na sua cabeça. Despreparado você não vai conquistar. Você está vendo lá no Brasil, o Brasil está disputando uma Copa do Mundo, e você vive dentro de você uma Copa do Mundo, é a sua Copa do Mundo. Porque o tempo de escola, a gente chega lá cedo de qualquer maneira. Eu fico pensando, por que eu levei tanto tempo, cadernos e mais cadernos para a escola, se eu joguei aquilo tudo fora? Hoje, se eu quiser procurar alguma coisa daquilo que eu aprendi, alguma anotação daquilo que eu fiz, eu não tenho mais nenhuma, eu joguei aquilo tudo fora, aquilo passou. Eu admiro as pessoas que tenham guardado, eu espero que tenha alguma aqui que tenha guardado aí alguns livros e anotações, que é interessante você guardar. Eu fico admirado quando a gente vem para a igreja
Não pensa que eu estou falando só para você, é para mim também. Quando a gente vem para a igreja, sequer traz um bloco de anotação. Sequer a gente traz alguma coisa para anotar aquilo que a gente está aprendendo. Você tem que entender que a palavra de Deus, sem praticar, ela não tem valor nenhum. Você saber e não praticar não resolve nada. Você saber o que você tem que fazer, mas não fazer, adianta o quê? Só vai adiantar que você vai ficar com a mente, aquilo era para ter feito desse jeito. Aí sabe o que vai acontecer lá na frente? Você vai falar assim, se eu tivesse feito daquele jeito, isso não daria assim. É essa a situação que a gente chega lá na frente, a gente chega e diz assim, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito do jeito que eu sabia que era para fazer, as coisas não estariam desse jeito hoje. Então nós temos que entender que o tempo de preparar é agora. Aí nós dizendo, o tempo de conquistar é agora. Você conquista antes do momento de chegar na sua mão, que você ganha ele. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que o tempo de Deus é assim. Nós temos que entender que nós temos um tempo de preparação para quando nós chegarmos, o nosso momento nós fazemos o mais bonito possível. E às vezes você pode estar pensando, mas isso é só na minha vida, e eu já estou bem sucedido, eu já estou formado, eu já estou bem encaminhado, eu já resolvi minha situação nessas áreas. Se você já está bem resolvido, amém, glória a Deus pela sua vida. Mas nunca é tempo de parar. Você nunca vai estar preparado para tudo, sempre há algo mais para ser conquistado. E principalmente nós jovens, vocês que ainda estão na escola, vocês que ainda têm tempo de estudar, se dediquem naquilo que vocês estão fazendo, se dediquem no tempo de preparação de vocês. Vai fazer toda a diferença, vai fazer toda a diferença, acredita, anota isso, guarda isso dentro de você. Se você não tem nada para anotar e agora leva para casa, isso na sua mente, chega lá, anota, olha, eu tenho que estar preparado para quando o meu momento chegar, porque preparado eu posso vencer, mas despreparado eu jamais vou vencer. E na vida cristã é diferente? De jeito nenhum. A nossa vida cristã não tem nada de diferente. Nossa vida cristã também exige preparação. Tem uma passagem que Jesus ele nos diz o seguinte. Jesus, não, melhor dizendo, o apóstolo João: aquele que está santo, santifique-se ainda mais. Trocando essas palavras, nós poderíamos dizer: aquele que acha que está preparado, prepare-se ainda mais. Aleluia! A outra passagem na palavra do Senhor que diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, se você tem, você pode ter certeza que você vai ser cobrado por aquilo que você tem. Então, adquira mais. Para você chegar um momento, você está super, mega, hiper preparado. A nossa vida com Deus, irmão, não é diferente. Às vezes, nós viemos na igreja, às vezes nós ouvimos o pastor pregar, às vezes nós saímos daqui motivados, mas de repente já não acontece mais nada, de repente já não flui mais nada, de repente você já nem lembra mais do que foi pregado. Quando os competidores eles entram para competir, naquele momento eles só vão mostrar tudo aquilo que eles tiveram preparado. Naquele momento eles só vão mostrar aquilo que eles passaram, às vezes 10, 20, 30 dias totalmente concentrado para aquele momento. Se tem um esporte que eu acho ingrato, é aquela corrida dos 100 metros rasos, que é a prova mais rápida do mundo.
o atleta ele vai ali percorrer uma distância de 100 metros. E engraçado que as competições acontecem aproximadamente as de maiores conhecimento de 6 meses. O atleta ele prepara 6 meses para chegar a apresentar dentro de aproximadamente 10 segundos. Que a corrida deles acontece aproximadamente de 9 e 10 segundos. Eles passam 6 meses preparando para apresentar 10 segundos. E aqueles 10 segundos vai fazer a diferença. Mas aqueles 10 segundos é apenas para retratar aquilo que ele passou 6 meses fazendo. Na hora dos treinamentos, entenda isso, que isso é muito forte. Se na hora dos treinamentos ele tivesse fingido de treinar, se na hora de correr ele tivesse fingido de correr, se na hora de seguir a dieta alimentar ele tivesse fingido de seguir a dieta alimentar, se na hora de sacrificar um passeio com a família para poder estar treinando, se na hora de sacrificar uma vontade que ele tinha própria para poder estar treinando, ele não fizesse, a oportunidade ia passar, ele ia ter que estar uns 6 meses preparando para poder voltar a ter outra oportunidade. A nossa vida cristã, irmão, nós temos que estar preparados. Existe uma preparação no contexto geral que é muito bom entender isso. Existe uma preparação que é a preparação da sua fé em Jesus Cristo, aquele que vai te salvar. E essa preparação é essencial, que você tem que lutar todos os dias por essa preparação em especial, que é a preparação da renovação da sua fé em Cristo Jesus, que é o seu Salvador. Que nas armaduras tem o nome, no livro de Efésios, que nas armaduras tem o nome de capacete da salvação. No contexto geral da nossa vida cristã, todo dia você tem que se preparar para a sua salvação, no dia que Jesus voltar. Porque vai ser só uma oportunidade, não vai ter mais volta. Então, no contexto geral da nossa vida cristã, esse é essencial. Todo dia você tem que alimentar a sua fé na salvação de Jesus Cristo. Essa não tem como escapar, que é uma chance única que você vai ter. E você vai ser salvo se a sua fé estiver alimentada no Jesus da sua salvação, no Senhor da sua salvação, no seu Salvador. Só que na vida cristã tem algo mais para ser conquistado. Na nossa vida cristã nós temos algo mais, nós temos lugares para nós chegar, nós temos objetivo em ser grandes homens e grandes mulheres de Deus. Nós temos o objetivo de ser usados pelo Senhor. Nós devemos preparar também a nossa vida, para que quando esse momento chegar, nós estejamos totalmente preparados. De repente essa é a área que nós mais fingimos se preparar. É difícil confessar isso, mas é a verdade. Porque de uma igreja com 100 membros, vão se qualificar ali 15, 20, isso aí muito, obreiros. A maioria dos outros vão continuar sendo membro. Não tem problema nenhum em ficar no banco e não subir no púlpito, não é disso que eu estou dizendo. Nós ouvimos aqui até mesmo, muito interessante aquele vídeo, ou melhor, aquele áudio que dizia que Tiago, ele fazia diferença em levar as pessoas até Jesus, foi diferente de Pedro. André, melhor dizendo. Mas eu não estou dizendo de você ser um crente de branco. Não é você não estar no público na frente, eu estou dizendo é não fazer nada. Porque tem pessoas que chegam na igreja e só cruzam o braço, só querem receber, só quer. O pastor passa um propósito, a pessoa finge que faz, não faz nada. Às vezes chega na igreja e finge que ouve e não ora. A nossa vida cristã existem alguns passos, eu quero destacar 2 que são essenciais para a nossa vida cristã.
Dois passos de preparação que são essenciais, e nós precisamos entender isso muito claramente. O primeiro, eu acho que não entra aqui nem questão de primeiro ou segundo, mas eu quero dizer para vocês de um, em primeiro lugar, que se chama oração. E nós, preste muita atenção, João, você está tendo uma chance de se preparar hoje para ser um cristão melhor. Ser melhor do que você está sendo. Todo dia eu tenho a chance de melhorar mais, e você está tendo a chance hoje de aprender como melhorar mais. A oração é algo fundamental que às vezes nós não entendemos muito bem, nós temos distorcido algumas coisas. Nós temos que entender e ter isso claro na nossa mente, que a oração, ela não é um remédio. Embora possa ser usado como remédio, ela não é um remédio. A oração, ela é uma vitamina. Qual a diferença de um remédio para uma vitamina? O remédio você usa no momento que você está doente. A vitamina você usa para não ficar doente. Parece que é diferente de tudo aquilo que nós aprendemos, mas na verdade nós usamos a oração simplesmente como um remédio. Nós só pensamos em orar pela nossa situação financeira quando a nossa situação financeira fica complicada. Às vezes nós só pensamos em orar pela nossa vida espiritual quando nós sentimos que estamos esfriando espiritualmente. Às vezes nós só pensamos em orar, vou falar para jovem, né? Pelo nosso relacionamento quando aparece alguém interessante. Às vezes você vê alguém e você gosta de alguém e você fala, vamos orar. Peraí, tem alguma coisa errada. Você está usando a oração para resolver um problema. Você não está usando a sua oração para solucionar algo que poderia ser um problema. Você entende a diferença de remédio e vitamina? Nós devemos que praticar a oração dia a dia como uma forma de preparação da nossa vida para situações que vão acontecer. No relacionamento você tem que estar orando todo dia, fala, Senhor, quando chegar o momento eu quero estar preparado, Senhor, me prepara, Senhor, prepara a pessoa que vai me fazer bem. Mas não, aí você espera passar o galã lá, todo bonitão, aí depois você vai orar. Aí sabe o que acontece? A sua oração vai ser uma oração para tentar convencer Deus que aquela pessoa é sua. Na verdade, a sua oração vai ser uma conversão de você mesmo. Você vai se convencer mesmo de que aquela pessoa é de Deus. Então o que você tem que fazer? Você tem que orar, falar, Senhor, prepara, eu quero desse jeito, Senhor. De repente, você não determina o jeito que você quer literalmente, mas você fala, Senhor, eu só quero apaixonar, eu só quero entregar meus olhos para quando for a pessoa que vai me fazer bem, que vai, Senhor, porque o Senhor, Ele nos conhece. Você tem a nossa oração, a nossa não, a sua. Agora para você que é solteiro. A sua oração para você que é solteiro tem que ser assim. Senhor, eu não quero apaixonar por nenhum Brad Pitt da vida aí. Senhor, eu não quero apaixonar por nenhuma, sei lá, alguma mulher bonita aí. Não quero. Fala, Senhor, eu não quero apaixonar. Não, Senhor, eu quero apaixonar pela mulher da minha vida. Senhor, quando ela entrar ali, eu quero olhar para assim, essa pronto, acabou. Quando minha esposa, para quem não conhece, essa minha esposa, essa linda, os olhos de jabuticaba, os olhos de grossa mais lindos. Isso é particular nossa, esse grossa, que aí você não entendeu nada. Quando ela entrou na igreja, eu estava sentado numa zona meio lateral com os bancos principais da igreja, como se fosse ali naquela. Quando ela entrou, meu coração disparou. Mas ela entrou com um jovem muito bonito também e tal. A gente, eu tenho liberdade para falar do jovem bonito, porque pronto, tem jovem bonito. Não é feio você falar que seu irmão é bonito, você falar que o Smith é bonito, o Anderson é bonito, porque você é bonito, o pastor Daniel é bonito, o William, o Céu, o Nuno, o Júnior também é bonito, até o Júnior é bonito, gente.
Entende? E ela entrou, presta atenção, ela entrou com um jovem muito bonito e ela sentou assim na cadeira dela, junto com ele. De vez em quando, na hora do culto, eu passava o olho assim e eu falava, meu Deus, aquela mulher tem que ser minha, Senhor. Mas aí ela perto do jovem, eu olhava assim e falava, Senhor, misericórdia, me perdoa, eu sou um pecador, ela está acompanhada, é o namorado dela, tá? Aí vinha do outro lado de uma voz nada de outra, e do outro lado falava assim, ah, mas de repente ele não é crente. De repente ele não é crente, o Senhor pode tirar dele. Mas você acha que eu estou brincando? Eu falei isso, foi uma guerra dentro do culto, foi o culto mais guerreiro que eu já tive. Foi a maior guerra da minha vida dentro de um culto que eu já passei. Eu não esperava te contar isso, mas eu tenho certeza que está edificando isso na sua vida. Isso não só na área sentimental, mas em todas as áreas da sua vida, aplica esses princípios. E preste atenção na sequência disso. Aí quando chegou na oração, o pastor levantou a mão, chamou para orar, todo mundo levantou para orar e tal. E eu ali estava observando, olhando para a pregação, não sei nem o que pegou nesse dia. O Senhor me perdoa de novo, mas eu não sei mesmo. Eu só sei que ela estava em culto. Aí eu lembro dessa situação, ele se levantou todo mundo, o pastor colocou todo mundo para orar. E eu naquele pensamento falei, Deus, eu acho que ele não é crente mesmo, o Senhor tira dele, me dá para mim, a vitória é minha. Aí o pastor chamou para orar, na hora que começou a oração, ele está orando, aí eu estou orando também, com um pouco o olho abriu, olhei para ela de novo. Aí na hora que eu olhei para ela assim, olhei do lado, o jovem. Irmão, aquilo ali me cortou, porque o jovem estava todo fervoroso, com as mãos assim, preste atenção, o jeito que ele estava, essa situação de... Eu falei, Senhor, ele é um guerreiro. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor, ele é crente. Ele é teu filho, ele é teu servo. Aquilo não acabou comigo. Eu estava numa esperança do cara não ser crente, ia rolar tudo bem. Mas aquilo me indicionou. Eu falei, Senhor, agora acabou mesmo, cara. Também é crente, olha que ele não está nem ligado para a mulher nenhuma dentro da igreja. Ele está ligado no Senhor, está orando. E eu agora, na hora da oração, eu estou aqui de olho aberto, olhando. Eu falei, Senhor, essa já foi mesmo, acabou e tal. Aí passou, acabou o culto e tal, mas também acabou, vamos embora. Aí o pastor Neymar, era da nossa igreja, o pastor da nossa igreja, ele virou para mim e falou assim, Marquinhos, então, a sua noiva está lá na igreja. Mas minha noiva está lá na igreja. Mas quem é? Ele, não, sua noiva está lá na igreja. Falei, rapaz, sério, legal. Então, hoje eu volto precisando. Falei assim, não, mas eu estava pensando, falei assim, nossa, mas agora a noiva está, mas aquela menina, eu falei, Senhor, o senhor está querendo confundir o negócio. Porque na época eu não estava preocupado em relacionamento. A minha pastora chegava para mim e falava assim, filho, fica tranquilo, antes disso acontecer, filho, fica tranquilo que a sua noiva está chegando. Eu falei assim, amém, pastora. Mas eu não estou preocupado com isso, pastora. Eu estou preocupado em entregar minha vida para o Senhor. Agora as coisas estão andando na minha vida, eu não estou preocupado com isso. Ela falou, não, filho, mas eu vejo que você está precisando. Irmãos, eu acho que meus olhos estão com aquele olhar de pidão. Acho que só pode ser isso, que a pastora estava ouvindo e ela falava isso comigo. Às vezes ela chegava, meu filho, sua vitória chegando. Eu falava assim, pastor, eu não estou precisando assim. Mas pronto, aí o que aconteceu? Aí o pastor me ligou e falou, sua noiva está lá. Eu falei assim, então legal, mas quem é? Ele falou assim, tinha uma lá de cabelo cacheado e tal. Eu falei assim, olha pastor, vigia, a menina não tem namorado, pastor. O pastor não está vigiando, mas o pastor vigia, você viu que ela está com namorado. Mas que namorado? Eu falei assim, pastor, o namorado dela, ele estava falando, não, aquele cara é o pai dela. Eu falei, era o pai dela, que era muito jovem, muito bonito. Mas pensa no peso que tirou de mim. Eu falei, Senhor, minha vitória é mesmo. Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, estou ligando para te chamar, que nós vamos lá na casa da sua noiva assistir o jogo do Brasil amanhã. E acredite, não estou mentindo, irmão, não acredite. Era Brasil e Chile, na Copa do Mundo de 2010. Brasil e Chile, o jogo que teve hoje, na Copa do Mundo de 2010. Aí eu peguei e falei assim, é sério? Ele falou assim, sério, vamos lá. Eu peguei e falei, não, mas não me chamou. Eu falei, não, mas o
Para quem conhece o pastor Neymar sabe do que eu estou falando. Eu falei, amigão meu, vamos lá, é sua noiva já, mas vamos lá. Eu falei, senhor, tá bem, então eu vou. E a gente foi para lá, resumindo a história, chegamos lá. Chegando lá, parei perto da casa dela, espero que eu não sabia onde era. O irmão dela ia vir me encontrar. Quem passa? Ela passa, vindo do trabalho. Só que a gente só tinha se encontrado nesse relance da igreja. Eu nem tinha noção exatamente de como ela era, que eu tinha visto ela lá, nesse dia e nessa luta, naquela guerra. Eu não tinha certeza, mas eu achava que ela era. Na hora que veio, eu falei assim, meu Deus, é ela, nossa, que linda ela. Eu falava assim, mas eu não sei se é, eu não vou falar nada. Imagina se eu chego e não é nada. Eu estava indo para casa dela. Aí passou e ela vindo, eu encostei assim, numa estaca assim, fiz pose de galã. Aí cheguei, aí fiz toda a pose do mundo, encostei assim, eu falei assim, ela vai passar aqui agora, eu não vou falar nada, que eu não sei se ela deixa estar, acho que isso vai acontecer. E ela passa e tal, e vai embora. Aí com pouco o irmão dela vem e me pega e eu vou, chego pra casa dela e pronto, chego lá e ela lá, fala assim, nossa, mas é aquela linda mulher, eu não posso esse negócio. E pronto, aconteceu algumas lutas, alguns levantes, mas Deus, Ele nos deu a vitória e hoje estamos aqui casados na honra e glória do Senhor. Então o Deus as coisas certas, eu não orei mentindo, mas veio do jeito que eu amava, do jeito que eu precisava, do jeito que eu imaginava. E essa é minha esposa, cada dia eu sou mais apaixonado por ela. E preste atenção no que aconteceu, eu não posso deixar de contar isso, que isso para mim é meu ápice. Quando eu conto isso, eu me sinto. Quando, nessa situação, isso ela me contou depois de alguns tempos, nessa situação que eu fiz a pose de galã, que eu parei ali e tal, que ela passou, ela olhou para mim, segundo as palavras dela, ela olhou e falou, nossa, que gatinho. Eu disse, nossa, esse gatinho é esse tal. Aí chegou, tinha um cruzamento assim, aí disfarçado para não olhar para trás, então os caras disseram que deu uma olhadinha disfarçado para ver se vinha carro, mas estava olhando para mim. Quando eu cheguei na casa dela, disseram que olhou e falou, meu Deus, o que esse gatão tá fazendo? Isso foi o que aconteceu, tá vendo como que Deus preparou as coisas? Depois teve alguma dificuldade, eu pedi ela em namoro, depois a gente se conhecer e tal, eu falei com ela, falei assim, olha, eu quero namorar com você, mas Deus estava trabalhando algumas coisas na vida dela ainda e na minha vida também. Ela virou e falou assim, não, eu não sei, eu não penso em casar e tal, e as coisas foram levando um tempo, eu persisti no Senhor, eu persisti tendo fé, amém? Aí passou um dia, acabou o culto, ou melhor, um dia de ensaio na igreja, preste muita atenção, isso também é muito interessante, olha que legal. Aplica isso na sua vida que você vai ser muito feliz, amém? Os homens aí não vão encontrar uma linda igual ela, mas você vai encontrar uma linda igual você pensa que é linda, amém? Então, o que aconteceu no dia de ensaio, ou melhor, um dia de futebol que nós tínhamos marcado, que era um futebol de amizade nossa, meu líder do louvor, na época eu participava do Ministério de Louvor, me liga e fala comigo, olha, nós vamos ter um ensaio na igreja hoje, 6 horas. Eu gosto tanto de futebol, nunca ouvi dele. Eu falei assim, ai, sério, velho, é sério, vai ter legal, velho. Você acabou de acabar com a minha bola. Mas pronto, eu vou, né? E deixei de ir para jogar bola e fui para a igreja ensaiar. Porque eu tinha prioridade, que a minha prioridade era na casa do Senhor. E eu fui jogar bola, mentira, eu fui jogar bola, eu fui para a igreja. Deixei de jogar bola e fui para a igreja ensaiar. E ela também tinha um ensaio do Ministério de Dança. Acabou esse ensaio, a gente se conversando e eu fui levá-la em casa. Quando eu cheguei na porta da casa dela, eu já ia voltar para trás, a gente despedindo, ela virou para mim. Falou assim, olha, você ainda quer namorar comigo? Eu falei assim, amém, mano, vamos resolver esse negócio agora. Isso já era umas 11h30 da noite, quase meia-noite, numa terça-feira. Aí eu peguei e falei, aí ela falou assim, olha, mas agora você tem que ir lá falar com meu pai. Isso é importante, tá? Ter família, você tem família. Se você não tem pai aqui, não tem mãe aqui, manda falar com seu pastor é seu pai aqui. Ela falou assim, olha, tem que falar com meu pai. Eu falei assim,
vamos então. E ela falou assim, nossa, mas agora é quase meia-noite. Olha, mas eu não tenho tempo para perder, eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer agora, então vamos lá. Eu fui lá e conversei com o pai dela, nós começamos a namorar, e para a honra e glória do Senhor, nós estamos casados hoje. Aleluia. Então quando o tempo chega, você estando preparado para o tempo do Senhor, as coisas vão acontecer. Então o que tem que acontecer? Então você tem que estar preparado no Senhor, você não pode fingir, perder seu tempo fingindo que está se preparando. Porque no momento de chegar você vai passar vergonha. Então usa a oração para você preparar a sua vida todo dia. Ora para o Senhor. Às vezes você levanta de manhã, você logo pega o telemóvel, pega o tablet, pega alguma coisa. A primeira coisa que você faz durante o dia. Às vezes você pode estar pensando, mas não é pecado, no telemóvel eu posso ter a Bíblia. Pode sim, mas é a Bíblia, a primeira página que você abre no seu telemóvel de manhã. Eu tenho certeza que não é. Então quando você acordar de manhã, a primeira coisa que você faz, irmão, dobra seu joelho, pega a Bíblia, ora, pensa primeiro em Deus, depois você vai pensar em você. Você tem que estar preparado, você quer brilhar, você quer ser alguém, quer ser especial, você quer ser homem, quer ser mulher de Deus, você quer até ser famoso. Olha, não tem problema em ser famoso, em ser conhecido, não tem problema. Temos grandes pessoas famosas conhecidas, Bruna Carla diante do trono, Damares, tem várias outras. Não tem problema nenhum nisso. De repente você tem vontade de ser isso, mas que seja para a honra e a glória do Senhor. E para isso acontecer, você tem que passar pelo tempo de preparação, que a oração está embutida nisso, e preparação para a sua vida. E a segunda coisa que é muito importante, que anda lado a lado, é meditar na palavra do Senhor. Eu não falo ler a Bíblia, eu não falo meditar na palavra do Senhor. Porque é possível uma pessoa que não saiba ler, que não tenha contato com a Bíblia, meditar na palavra do Senhor. Como? É possível. Meditar é você pensar numa palavra de Deus que foi dita, e é você colocar em prática essa palavra na sua vida. Você saber as coisas de Deus e colocar em prática na sua vida é tempo de preparação. Você está no caminhar para se preparar, e nós preparamos o que? Fazendo isso, meditando e observando na palavra do Senhor, meditando na palavra de Deus. Aleluia. Nós queremos ser cristãos melhor? Queremos, mas vamos se nós aplicarmos o tempo de treinamento, o tempo de preparo. Nós não podemos pular etapa, irmão. Você não vai ser crente por 10 anos, você não vai ser pastor por ter passado 20 ou 30 anos na igreja. Você vai ser pastor se confirmar um chamado de Deus depois de você ter passado um tempo de preparação. Depois de você não ter fingido de meditar na palavra do Senhor, depois de você não ter fingido de orar, depois de você ter realmente meditado e ter realmente orado. Nós só vamos ser algo mais na nossa vida depois que nós aplicarmos isso na nossa vida. Nós temos grandes exemplos na Bíblia, eu não vou entrar por causa do tempo. Mas nós temos grandes exemplos na Bíblia que nós poderíamos dedicar a cada dia aplicando a palavra do Senhor. Eu me recordo de Davi. Como que você acha que Davi, ele venceu, ele foi o rei que foi? Ele foi porque ele passou por um tempo de preparação. E mais interessante que a preparação do rei Davi aconteceu quando ele ainda era moço, quando ele ainda estava no campo lá, apacentando as ovelhas. Ele meditava na palavra. Como meditava? Ele ouvia os pais dele contando sobre o Deus que era o Deus dele. Os pais deles ensinavam para Davi como que era o Deus dele. Davi, seu Deus é poderoso, seu Deus já tirou os seus pais, seus antepassados da terra, de uma terra de escravidão, abriu o mar vermelho, e Davi foi observando aquilo, ele foi meditando naquilo. E meditando a palavra do Senhor, um dia ele está lá no campo cuidando das ovelhas, vem o quê? Vem o urso, outro dia vem um leão. E ele meditava e falou assim, nossa, meu Deus é muito forte, meu Deus é muito poderoso, eu tenho um Deus muito forte, eu tenho um Deus muito poderoso. E ele acreditou naquilo, ele meditava na palavra do Senhor, e meditando, o que ele resolve fazer? Ele resolve aplicar aquela palavra. Ele resolve falar assim, olha, esse Deus é tão poderoso, então esse Deus ele pode me proteger, ele pode me dar força, eu vou lá e vou tomar essa ovelha da boca desse leão, da boca desse urso. E ele vai lá e faz isso contra a lógica humana. A lógica humana não permitia isso, mas pelo Deus ele servia. Por quê? Porque ele aplicava a palavra do Senhor na vida dele. Porque ele meditava, ele sabia do Deus que ele tinha. Meditar na palavra do Senhor traz revelação de quem é o seu Deus.